Salve amigos, aqui sou eu, Datis Pereira do canal Cruzeiro Vai Raposo, e a gente vai falar, do cabuloso, das consequências do empate do Cruzeiro no decorrer do campeonato, O que vai causar pra gente, o que causou, diga-se de passagem, Mas antes eu peço que deixe like, comente, compartilhe e ajude o canal. Lembrando que hoje sim deverá haver uma live mais tarde. Pois é, gente, o Cruzeiro, depois daquele empate desastroso, vencendo o jogo, tomar gol no fim do jogo, o Cruzeiro caiu para 8º lugar. Uma coisa impressionante, A gente poderia ter ido para o 6º, acabou descendo a ladeira, e se não bobear, nós descemos mais ainda. O que acontece? Acontece que aquilo que a gente não queria aconteceu ontem. O Internacional abateu o Grêmio, e com esse abate o Inter passou o próprio Bahia, e o Inter ainda tem jogo a menos. Passou o próprio Bahia, hoje o Inter é o 6º colocado. E o Bahia ficou em 7º e nós caímos para 8º com essa situação. O grande problema é que, apesar de o Cruzeiro na próxima rodada ter um jogo teoricamente mais fraco, que seria o Atlético Paranaense, que está em baixa, mas o Cruzeiro adora ressuscitar defunto, eu nunca vi. Ressuscitar os mortos é o Cruzeiro. Impressionante. Espero que não aconteça isso no próximo final de semana e o Cruzeiro vença o Paranaense. Porque o Cruzeiro, como eu estou falando, vai jogar com o Paranaense. O Inter vai jogar com as frangas. Olha que situação delicada. Eu não quero que o Inter perca para o Atlético, mas também não quero que ele ganhe. Então a gente tem que torcer por empate aí. Se a gente quiser galgar ainda uma melhora nessa tabela aí, pegar até um G7, nós temos que torcer para que o Inter empate. O Atlético não pode vencer, também não pode perder. O mesmo acontece com o Bahia, que vai pegar o Vasco da Gama. E esse jogo, o que é interessante? O interessante é que o Bahia faça um ponto só. E o Vasco também um ponto. Por quê? Um ponto o Vasco não sobe, não aproxima, e um ponto o Bahia não distancia. E caso vençamos, a gente volta ao 7º lugar e ficamos a 2 pontos do Inter. E depois haverá as outras rodadas que a gente não sabe, ainda não olhei aqui. Então esse que é o grande problema, essa grande sinuca de bico que o Cruzeiro nos colocou com suas próprias pernas. Com suas próprias pernas. Fazer o quê, Agora, o Cruzeiro amanhã vai protocolar uma reclamação da arbitragem junto à CBF, sobre a reclamação de gol anulada, etc, etc, etc. Gente, uma perda de tempo, não resolve nada. Não resolve nada. O VAR é uma instituição falida no Campeonato Brasileiro. Nunca funcionou, nunca. É bastante conveniente, Então é perda de tempo. Se vocês têm assistido a nossa transmissão dos nossos canais, vai ver que até antes do gol do Cruzeiro, a bandeirinha acertou tudo, todos os impedimentos, acertou, tudo, ela acertou. Mas na hora do gol, ela levantou o braço depressa, entendeu? Ela errou. Assim, muito conveniente. Um gol claríssimo, ela levantou, na hora ela levantou, mas o VAR consertou. O VAR funcionou e consertou. Mas é uma coisa inconfiável, você não sabe até quando o VAR ele vai funcionar. Depois daquele gol lá, aquela história toda, para mim é passivo, não, mas arrumaram um jeito de anular. Mas o comentarista de arbitragem da Globo, ele falou que estava impedido, sim. Primeiramente, a gente tem que entender que ele era árbitro, ele é ex-árbitro. Ele, em momento algum, ele vai colocar em xeque o trabalho de um ex-colega de profissão dele. Existe aí um corporativismo. Então, eu não confio nele. Até porque, quando ele pitava jogo, parece que ele detestava o Cruzeiro. Eu nunca vi. O Cruzeiro não ganhava com ele de jeito nenhum. Ou empatava ou perdia. Só vocês puxar aí, lembrar a memória, vocês vão ver
isso que eu estou a falar. Bom, também estava vendo, né, aquele lateral esquerdo do vizinho, criticando o Roger, né, os comentários do Roger no jogo de ontem, que esses infelizes acabaram classificando. Bom, o que acontece? Ninguém gosta de ouvir crítica. Se você ouve uma crítica e você apela, é porque você perdeu. Só isso que eu digo, né? Eu nem perco tempo. Vi e fiquei calado. O Roger é cruzeirense mesmo. O Jorge, na verdade, é fluminense, mas ele gosta do Cruzeiro. Vai fazer o quê? Vai mudar o pensamento do cara. Só que o cara foi profissional. O cara não aceitou a opinião, né? Igual eu não estou aceitando a opinião do juiz. Mas ali sim há um corporativismo. Então, ali o comentarista tentou justificar o erro e fazer com que você acredite. Essa é a diferença, né? Lanús, estava vendo, né, lendo hoje o Clarim, né, o jornal argentino lá, né, e ainda não tece muita coisa sobre o jogo, não. Eles vão entrar no jogo mesmo a partir de amanhã. Hoje ainda está falando sobre os finalistas argentinos e brasileiros, né? O Lanús tem um título, né? Ganhou um título em 2013, perdeu um para o Defensa e Justiça, e do outro lado o Racing não tem nenhum título ainda dessa competição, né? E etc, aquela coisa toda, né? Mas colocou um ênfase muito grande na entrevista do goleiro, falando que a Conmebol Sul-Americana foi feita para o Lanús, né? Vamos ver, né? É outra competição, é outro tipo de jogo, é mata-mata, né? Ponto corrido. Vamos aguardar, né? Aliás, só nos resta aguardar. Trabalho do Diniz. Eu estava vendo aí um repórter aí da Band falando que o trabalho do Diniz, colocando o trabalho do Diniz em xeque. Eu não concordo em hipótese alguma. Acho até um oportunista de plantão. Não vou citar nome aqui não, mas acho um oportunista de plantão. Por que eu não concordo? Concordo que o Cruzeiro teve uma melhora significativa, sim. O time hoje já procura o gol, já tenta fazer jogadas de gol que não fazia. Está perdendo gol porque os atacantes não estão tendo sorte, mas vai chegar um momento que a bola vai entrar. Não tem dúvida nenhuma, né? E o Diniz deu um azar muito grande, porque ele só pegou pedreira. Ele estreou. Tirando o jogo da Sul-Americana, que foi, não deu tempo, ele jogou com o que tinha. Ele pegou o Vasco da Gama, com uma semana de trabalho, que é um time grande, né? Difícil, uma camisa difícil ser derrotado. Depois pegou o Fluminense no Rio, outra camisa muito grande. O Cruzeiro podia ter ganho um jogo de uns 5, acabou perdendo. Isso acontece também no futebol, acontece. E depois pegou o Bahia, né? Ou seja, pegou 3 times grandes. Ele pega no meio desses 2 times, desses 3 times, uns 2 times medianos, ele venceria. Todo mundo falando, Diniz consertou. Mas como ele pegou 3 em parede, deu 2 empates a derrota, que eu acho resultados normais pelo tamanho do jogo, né? Como seria normal também o Cruzeiro ganhar do Fluminense, né? Aí fica colocando o trabalho do cara em xeque. Deixa o cara trabalhar, caramba. Tá 3 jogos no Cruzeiro, deixa o cara trabalhar. Como tem pessoas para dar pitaco, para encher o raio de saco, né? Para encher. Semana que vem aí, teremos um jogo dificílimo, porque o nosso ataque ele é deficitário, né? Nós temos que vencer esse jogo a qualquer custo, porque se nós não vencermos esse jogo, lá na Argentina a gente não vai ganhar mesmo, porque por causa de outros fatores, entendeu? Então temos que focar, treinar esses jogadores a finalizar. É isso que é o recado hoje, que é o papo reto para hoje. Um grande abraço, fui!